Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Para você que ainda não me conhece, eu sou Ana Aparecida, mais conhecida como Dr. Sniper. Sou analista comportamental e especialista em reprogramação mental. Eu atuo hoje como terapeuta comportamental, ajudando pessoas a viverem de uma maneira mais feliz, a superar desafios e assim conseguir realmente conquistar tudo aquilo que desejam. Hoje nós vamos falar sobre reprogramação mental. Eu vou dar estratégias para te ajudar a superar crenças limitantes. Antes de mais nada, deixa eu explicar que essa pode ser a sua dúvida, tá? O que seriam crenças limitantes? Vamos lá, crenças limitantes não tem nada a ver com religião, tá? Nós estamos falando aqui que crenças são pensamentos que te limitam a realizar determinadas coisas. Tipo, você com certeza em algum momento já pensou ou está pensando: eu não mereço ser feliz. Imagina, eu sou feia, eu sou muito gorda, eu nunca vou conseguir emagrecer, eu nunca vou conseguir ter um relacionamento feliz, o meu marido nunca vai me amar, os meus filhos não gostam de mim, sabe? Eu não me dou bem no trabalho, eu nunca vou ter dinheiro. Isso são crenças limitantes. São pensamentos que você tem que limitam o seu resultado. Mas de onde vêm essas crenças limitantes? Essas crenças elas são instaladas na vida da gente no decorrer da nossa jornada, no decorrer da nossa vida. Algumas vezes você ouviu dos seus pais dizer, por exemplo, dinheiro não dá em árvore. Então você criou uma crença de que como o dinheiro não dá em árvore, você tem que trabalhar muito para ter dinheiro. Então você começou a focar o tempo todo: eu tenho que trabalhar muito para ter dinheiro, porque dinheiro não vem com facilidade. O dinheiro não dar em árvore é porque não vem com facilidade. Outra crença que às vezes instala, a gente não percebe, é que em algum relacionamento, ou com alguns amigos, em algum ambiente, alguém disse assim: você nunca vai ser nada. Você nasceu para ser gorda, você nunca vai emagrecer. E aí você instala no seu inconsciente aquela informação de que eu nunca vou conseguir tal coisa, eu nunca vou conseguir ser feliz, eu nunca vou emagrecer. E aí você cresce buscando formas de validar aquela crença que te colocou. Como? Comendo demais, não cuidando de si mesmo, entrando em relacionamentos ruins. Então você repete aquele comportamento inconscientemente, mesmo que muitas vezes você não se dá conta disso, mas inconscientemente você repete aquele padrão. Por quê? Porque você simplesmente foi condicionado a entender que você não merece aquilo, que você não merece ser feliz, que você não merece ser bonita, que você está fadado a ser aquilo que um dia disseram para vocês. E a gente não percebe, mas essas crenças elas são instaladas, mesmo que muitas das vezes a gente não percebe, de uma maneira muito sutil. Então, quando você se dá conta, você já está vivendo algo muito ruim, muito negativo na sua vida e não, às vezes não consegue facilmente, sozinho, mudar aquele padrão. Por exemplo, durante muito tempo eu fui fadada a achar que eu tinha que ter excesso de peso, que eu tinha que ser gordinha. Por quê? Porque pra mim, desde que eu me entendo por gente, eu sempre tive um excesso de peso. Nunca o peso que eu cheguei no último, até 2020, até o início de 2023. Mas eu sempre tive excesso de peso. Então eu fui condicionada a achar que excesso de peso fazia parte, que o meu corpo era aquilo, que o meu tamanho era aquilo. Até que eu entendi que eu estava vivendo um padrão comportamental e eu decidi reprogramar a minha mente. Então, o que eu fiz? Eu comecei a mudar os meus pensamentos com relação a mim mesmo. Então, a reprogramação mental é isso, você reprogramar a sua mente. Já que ela está programada para você achar que você não vai conseguir alguma coisa, então você vai reprogramar a sua mente para conseguir. Como você usa isso? Onde você usa isso? Você pode usar a reprogramação mental para o que você quiser. Tem pessoas, por exemplo, que diziam para mim assim: doutora, eu não consigo vender, eu não nasci para vender. Mas quando ele reprograma a mente, ele entende que ele vende o tempo inteiro. Ou você está vendendo uma solução para alguém, ou você está vendendo uma desculpa, mas você está o tempo inteiro vendendo algo para alguém. Quando você quer, por exemplo, que o seu marido, a sua esposa faça alguma coisa, você está vendendo para ele uma ideia. Olha, eu quero fazer uma viagem. Então você está vendendo a ideia da viagem para ele. Então você está mostrando os benefícios da viagem para ele e convencendo-o a comprar aquela ideia da viagem. Então você está vendendo. Quando você quer que seus filhos façam alguma coisa ou deixem de fazer alguma coisa, você vende para eles uma ideia.
Então as pessoas estão o tempo inteiro vendendo. Então quando eu mostro para eles que eles reprogramam a mente deles e que eles entendem que eles já vendem, o que eles vão fazer agora é simplesmente ganhar dinheiro com aquilo, eles reprogramam a mente deles e eles passam a entender que a venda é muito mais sobre o outro do que sobre si mesmo. Não é sobre você querer vender um picolé seu, é sobre o outro estar com calor o suficiente que o seu picolé vai refrescar, ou o seu picolé vai, por exemplo, entregar um prazer para aquela pessoa. Então, quando você entende o que o seu cliente está buscando, você passa a sair da ideia de você estar vendendo e passa a entender que você está ofertando para a pessoa a realização de algo que ela quer. Isso é você reprogramar sua mente. Ou, por exemplo, você quer ser pedido em casamento. Então, você vende a ideia pro seu parceiro de que aquilo é importante. Sem você pedir para que ele te peça em casamento ou sem você exigir que ele case. Você começa a reprogramar sua mente para você entender a importância daquilo e você, com a sua mente reprogramada, você comunica para ele o que você quer de uma maneira tão suave que o outro vai lá e o outro se sente meio que na obrigação de retribuir aquilo, sem você ter precisado pedir nada. Então, reprogramar sua mente é isso. Mas antes de mais nada, você precisa entender quais são as crenças limitantes que você tem. O que você tem, quais são os pensamentos que você tem referente a isso. Vou dar um exemplo. Eu atendi uma senhora alguns anos atrás e que ela tinha uma dificuldade de relacionamento. Ela já estava indo para 50 anos, ela já tinha saído do terceiro casamento dela e ela era muito frustrada nos casamentos dela. E o relacionamento que ela estava tendo recente era muito frustrante, era muito ruim, muito desafiador. E aí no processo de terapia a gente foi tentar entender por que ela tinha tanta dificuldade de se relacionar com as pessoas. Por que os relacionamentos dela davam tanta dificuldade? E a crença que ela tinha que estava limitando ela é que quando ela era adolescente, o pai dela fazia tudo para ela. Absolutamente tudo. Ia inclusive de encontro à mãe dela para fazer as coisas para ela. Então o pai dela mimava ela demais. Então o pai dela fez ela crescer imaginando tendo a certeza de que ela era uma princesinha do papai e todo mundo deveria fazer a mesma coisa por ela. E aí ela entrava em relacionamentos em que os parceiros não faziam as vontades dela. E aí ela ficava frustrada, e aí isso gerava uma discussão, gerava briga no relacionamento, e ela acabava terminando. Só que ela tinha uma crença de que todo mundo era obrigado a fazer tudo por ela, a mimar. Só que ela não deixava isso claro para os parceiros. Gente, tá tudo bem se você tem o hábito de achar que você quer ser mimada, que você quer ser paparicada, que você quer ganhar presentes, tá ótimo. Mas 2 pontos precisam estar muito claros aqui. O primeiro, você precisa procurar alguém que esteja disposto a fazer as suas vontades. Existe, tá? Existe pessoas que vão gostar de você e vão querer te mimar. E o segundo ponto, você precisa deixar muito claro o que você quer. O outro não tem obrigação de adivinhar. Então, se esses 2 pontos estão claros aqui, então ótimo. Só que no caso dela, o que ela fazia? A dificuldade dela é que ela pegava qualquer relacionamento, porque aí o pai dela, chegou um momento que o pai dela não pôde fazer mais as vontades dela, a mãe dela não permitiu que o pai fizesse mais as vontades dela, e aí ela, com raiva, ela foi atrás de um relacionamento para poder suprir isso. Porque ela ficou com raiva, ela falou, tudo bem, vou sair de casa e vou casar com o primeiro que eu encontrar no caminho. E ela foi casar com o primeiro que encontrasse no caminho no objetivo de que esse alguém aqui fosse lá e resolvesse o problema que o pai dela deixou de resolver. E aí, sabe o que aconteceu? Ela ficou com ódio da mãe dela morreu sem ela perdoar a mãe dela. Porque ela achava que a culpa dela não ser mimada era da mãe. Então ela passou a odiar a mãe por ter impedido ela de realizar o intento dela, que era ser paparicada pelo pai. Então a gente teve que trabalhar 2 pontos. O primeiro aqui, a gente teve que trabalhar que a mãe dela não tinha culpa, então ela teve que aprender a perdoar a mãe dela. Ela teve que entender isso, perdoar a mãe dela. E o segundo ponto aqui é que ela tinha que entender que tudo bem o pai dela fazer as vontades dela. Agora, ninguém era obrigado a fazer as vontades dela se isso não ficasse muito claro. Então, ninguém era obrigado.
Então, quando ela entendeu isso, ela deu um salto na vida dela. E aí, sabe o que acontecia? Ela era frustrada profissionalmente, porque ela tentava buscar aquele prazer que o pai dela não podia mais suprir para ela. Ela tentava buscar no ambiente de trabalho, o ambiente de trabalho não paparicava ela. Então ela era muito frustrada profissionalmente, ela era frustrada com os filhos dela, ela tinha um casal de filhos e tinha dificuldade de lidar com os filhos dela por conta disso, e ela era frustrada porque nos relacionamentos dela ela não encontrava ninguém que suprisse as vontades dela. E a partir do momento que ela entendeu isso, que ela simplesmente foi lá e ela compreendeu isso, ela ressignificou isso na vida dela e ela reprogramou a vida dela deu um salto. Porque aí ela começou a se relacionar com pessoas que gostavam dela, que viam, ela já não sentia mais a obrigação de que o outro tinha que satisfazer ela, mas ao mesmo tempo também ela conseguiu ter tanta leveza que o parceiro começou a falar, poxa, se é um relacionamento leve, eu posso mimar. Só que ela tornava o relacionamento um fardo pesado, como se o outro nunca conseguisse satisfazê-la por completo. Então é importante a gente entender isso, porque muitas das vezes a gente está em relacionamentos com amigos e os amigos não conseguem suprir, a gente está em relacionamentos afetivos e não consegue suprir, a gente está no relacionamento com pai e mãe, a gente não consegue ter. Por quê? Porque simplesmente foi instalado na sua mente um tipo de pensamento, um tipo de crença de que determinada coisa, se não acontecer do jeito que você quer, não vale a pena. Então é muito importante a gente entender que tudo é um padrão. E aí quando eu entendo quais são essas crenças limitantes que eu tenho, o que eu faço? Eu consigo reprogramar a minha mente para conseguir ter o resultado. Então, por exemplo, eu tinha uma baixa autoestima antes de começar a fazer atividade física. Por quê? Porque eu achava que para eu me sentir estimulada, alguém precisava me estimular. Alguém precisava dizer. E os meus antigos companheiros não me motivavam, não me inspiravam, para eles estava muito bem do jeito que tá. E aí para eles estava tudo bem do jeito que tá, para mim também tava. Então não tinha nenhum mínimo de esforço da minha parte para mudar. Não tinha um mínimo de esforço. Só que aí chegou um momento que eu falei, peraí, eu não preciso de ninguém para me motivar. Eu tenho que ser a minha própria motivação. Eu tenho que fazer por mim. Eu não posso fazer as coisas pelos outros, eu preciso fazer por mim. E aí foi o momento que eu falei assim, não, agora eu vou fazer por mim. Agora eu vou começar a me cuidar por mim. E aí quando eu comecei a cuidar por mim, o meu cérebro foi gostando daquilo. Então a minha mente foi dando mais daquilo pra mim. Porque você é maravilhosa, porque você é poderosa, porque você consegue. E aí cada vez que eu vencia um obstáculo, eu comemorava. E meu cérebro entendia que aquilo ali era bom e me dava mais um desafio. Eu me recordo que eu comecei a fazer uma estratégia, porque para eu conseguir fazer atividade física eu não tinha personal, eu não tinha apoio, eu não tinha ninguém, pelo contrário, todo mundo que me conhecia dizia assim, eu não dou 2 meses para você desistir. Todo mundo que me conhecia falava assim, não, imagina, você treina durante a semana, final de semana você bebe, você come à vontade, imagina, não se preocupe com isso não, sabe? Tinha mais pessoas para me incentivar a desistir do que para me apoiar, para eu continuar a seguir e ter resultado. E aí eu tive que ser a minha própria motivação. Então eu criei uma estratégia, eu comecei a reprogramar minha mente para mudar um hábito. Então a primeira coisa que eu fiz, eu comecei um processo de caminhada antes de mudar a alimentação, tá? Porque não foi um processo assim de dizer assim, nossa, gente, é automático, bota na sua mente que você vai dar certo. Não, você programa a sua mente, organiza a sua mente, quando você perceber, você tá conseguindo fazer coisas absurdas que você não fazia antes. Eu não conseguia caminhar 1 quilômetro, pra vocês terem uma ideia, porque me doía tudo por conta do excesso de peso, eu tinha dor nas pernas. Eu dava treinamento, eu tinha que dar treinamento sentada, porque se eu ficasse em pé, me queimava as pernas. Salto alto eu não usava há muitos anos que eu não usava salto alto. No meu guarda-roupa não tinha nem salto alto, porque me doía muito as pernas. Então eu falei, se dói as pernas, eu ficar em pé 2, 3 horinhas para fazer um treinamento, imagine fazer uma caminhada, nunca que eu vou conseguir. Então eu fui programando a minha mente por parte. Então a primeira coisa que eu programei minha mente nós vamos começar fazendo atividade física. Então eu comecei a fazer um percurso que da minha casa até onde eu ia dava em torno de 2 quilômetros.
Então eu comecei a fazer esse percurso bem curtinho mesmo. Você olha assim, você fala, nossa, 2 km não é nada. Se você olhar, 2 km às vezes é da sua casa até uma padaria próxima, até o mercadinho, uma coisa bem simples, bem prática mesmo. Então eu comecei a fazer um percurso pequeno. Fiquei 3 meses fazendo esse percurso pequeno. Então eu colocava na minha mente, eu vou fazer esse percurso até o final todos os dias. Sábado, domingo, feriado, não tinha dia. Se a gente fala assim, não, domingo você descansa. Não, porque se eu descansar, meu cérebro vai entender que aquilo ali é um relaxo. E aí o que ele vai fazer? Ele vai falar pra mim desistir. Então eu não vou desistir. Vou fazer isso durante 21 dias. Então durante 21 dias eu programei a minha mente para acordar todos os dias. Eu acordava todos os dias às 3h30 da manhã. Aliás, eu acordava todos os dias às 4 horas da manhã, 4h30 da manhã, eu fazia esse percurso de caminhada. Então eu ia fazer a caminhada, durava 50 minutos. Era o que eu fazia, 50 minutinhos só. Então 50 minutinhos eu fazia esse percurso e voltava. Durante 3 meses foi assim. Os primeiros 30 dias foi só caminhada. E aí eu comecei a perceber que, nossa, eu tô gostando disso aqui. Quando deu 30 dias eu falei assim, agora tá na hora de eu começar a cortar açúcar. Falei, se eu consigo fazer caminhada, eu consigo cortar açúcar. Daí eu comecei a cortar açúcar. Fiquei 3 meses fazendo isso. Quando deu 3 meses, eu falei, bom, agora acho que tá na hora de eu aumentar um pouquinho o ritmo de caminhada. Daí eu comecei a aumentar. Nesses 3 meses eu entrei na academia, comecei a fazer academia e comecei a aumentar o tempo de caminhada. Eu fazia academia e fazia caminhada. Todo mundo fala assim, não tem necessidade disso. Eu falei, tem, porque a caminhada tem um objetivo, a academia tem outro. Então, o objetivo da caminhada era eu fazer o meu cérebro entender que quem estava no comando agora era eu, não era mais ele, não era mais as crenças limitantes. Então, eu fazia isso por mim. E aí, eu falei, eu vou fazer e vou conseguir. E aí, quando deu os 3 meses, eu tinha cortado todo tipo de doce, todo tipo de açúcar, todo tipo de chocolate que eu gostava muito. Eu cortei chocolate da minha vida. Agora eu voltei, graças a Deus, consegui voltar. Mas hoje sem a necessidade que eu tinha antes, que eu consegui reeducar. Mas durante 6 meses eu cortei totalmente chocolate. Durante 6 meses eu não consumia nenhum tipo de chocolate com açúcar, nenhum tipo de doce, nenhum tipo de açúcar. Na minha casa não entra açúcar mais. Eu achei que eu ia ter desafio para conseguir fazer isso. Realmente os primeiros meses foi desafiador, mas hoje, 1 ano depois, não tenho mais consumo de açúcar. Como doce de vez em quando, moderadamente. Mas hoje quem tá no comando sou eu, não é mais a comida que me controla. É eu que controlo a comida. Então, eu fiz isso. Aí, depois de 3 meses, eu aumentei a distância da caminhada. Aí, passei de fazer 2 km, que dava 4 km ida e volta. Passei a fazer 6 km, 15 dias depois eu aumentei para 7, depois eu aumentei para 8. Hoje eu faço 10 km de caminhada todos os dias. Todos os dias eu faço 10 km. Já consegui fazer 16 km de caminhada. Já consegui fazer sem sentir dor. Hoje eu consigo correr, que eu não corria antes de jeito nenhum. Imagina, se alguém tivesse que me assaltar e dependesse de mim correr, não ia conseguir nunca, porque ia conseguir me roubar tranquilamente, porque eu não conseguia correr. Hoje eu consigo correr. Hoje pra mim é uma maior das vitórias. Hoje eu consigo fazer palestra e ficar em pé tranquilamente, que eu não sinto dor. Hoje, pra mim, isso foi o maior desafio 1 ano depois. Então eu fui programando a minha mente para conseguir fazer certas tarefas ali. É a mesma coisa quando eu fui pra academia. Quando eu fui pra academia, eu falei assim, eu não vou conseguir. Já tinha 3 meses de caminhada, mas academia era outra coisa. Eu falei, eu não vou conseguir essa academia. Aí eu falei, não, eu vou programar a minha mente. E aí eu me lembro de um episódio que aconteceu dentro da academia, que eu falei, ali eu entendi que eu tava no controle total da minha mente. Porque tem um aparelho lá da academia, se não me engano, acho que é mesa flexora o nome dela, que você tem que ficar deitado de barriga para baixo, colocar o peso na perna e levantar a perna com aquele peso. E aí, na primeira vez que eu fiz aquilo ali, me doeu muito, eu não conseguia fazer, eu não conseguia concluir a série, de tanta dor que eu tinha e de tão difícil que era o exercício. Eu não conseguia concluir a série. Daí eu fui pra casa, eu ia fazer o próximo exercício, ele era organizado a minha agenda, então o personal colocou pra eu fazer esse exercício na próxima semana, novamente. Quando chegou na próxima semana, eu fui programando a minha mente. Eu falei assim, eu vou fazer esse aparelho, ele não vai me vencer, eu vou vencer esse aparelho. Quando eu cheguei na academia, era o dia de fazer aquele aparelho, que eu cheguei na academia, eu falei, eu vou começar por ele, eu vou vencer esse aparelho aqui. Aí quando eu cheguei pro meu instrutor e falei pra ele assim, posso escolher hoje por onde eu quero começar? Ele já sabia, porque ele via a determinação que eu era nos dias anteriores. Quando eu falei pra ele assim, eu posso escolher o aparelho? Ele falou assim, eu já sei pra onde você quer começar. Você quer começar por ele, né?
Ele falou, eu percebi porque eu sei que você encontrou desafio nele, eu sei que você quer vencê-lo de alguma forma. Eu falei, Eu falei, vou começar por aqui. Consegui concluir todas as séries. E depois consegui ir fazendo e aumentando. Aí ele falou assim, você viu como é que sua mente funciona? Eu falei, vi. A partir de agora eu entendi que eu tô no controle. Então não tinha mais nenhum aparelho que eu não fizesse, porque se eu não conseguisse fazer naquele momento, eu determinava a minha mente, programava a minha mente para fazer aquela série, para fazer aquele exercício. E aí eu fui conseguindo aumentar peso, eu fui conseguindo fazer coisas que eu não fazia. Que qualquer outra pessoa olhasse e falasse, imagina, essa gordinha aí nunca vai conseguir fazer. E eu conseguia fazer. Porque eu fui programando a minha mente. Eu sou melhor do que você? Em hipótese alguma. Você provavelmente tem uma mente muito mais poderosa do que a minha. Agora, o que nos diferencia é que eu já aprendi a fazer isso de maneira consciente. Então, eu programo minha mente de maneira consciente. Eu determino o que eu quero fazer e o que eu não quero. E agora, você que está sabendo sobre isso, você vai, a partir de agora, você vai condicionar sua mente a fazer exatamente aquilo que você quer. Quando você falar assim, eu não vou comer chocolate, você não vai comer chocolate, porque você que está no controle. Não é o seu desejo, não é a sua vontade. Quando você falar, eu vou ser feliz, é você que está no controle e você vai ser feliz. Quando você se programar e dizer assim, eu vou viver um relacionamento dos sonhos, você vai viver um relacionamento dos sonhos, porque é você que está no comando. É você que está no controle. Então, você precisa entender que para você superar crenças limitantes, a estratégia